Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Hoje trazemos o professor doutor Alexandre Bechara. Este homem tem graduação pela Universidade de Bauru, Sagrado Coração, tem mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, aonde fez, dentro do programa de pós-graduação em farmacologia, os seus trabalhos de dissertação e tese. Dentro dessa linha, nós estaremos falando exatamente da sua pesquisa, que foi objeto do seu doutoramento. E estaremos falando sobre neoplasias, e estaremos falando sobre o que vai, na sua linha de pesquisa, os fatores antitumorais que estaria ligado à farmacoterapia antineoplásica. Vale a pena, não percam, participem e vamos entender um pouco o que é o paladacicloferroceno 12 e a importância que ele tem no combate, enquanto um composto, para o combate aos tumores. Assim, numa visão. Dentro disso, dessa farmacoterapia antineoplásica, em que temos este homem como um avatar, como um pesquisador, ele falará não só sobre os dois grandes problemas que temos hoje na pesquisa antineoplásica, que é o problema das metástases, onde 90%, segundo a pesquisa, das mortes que ocorrem é exatamente decorrente deste evento, em que está ligado à migração celular, e onde a célula, de uma forma impressionante, vence todos os fatores estressores, agressores, até se nidificar em outros tecidos. E, além disso, a resistência tumoral aos antineoplásicos existentes. Então, a pesquisa dele nada mais é do que uma compreensão do que são essas células neoplásicas e, basicamente, ele se fixou em dois modelos na pesquisa, buscando a compreensão. Antes de mais nada, foi a osteosarcoma e, não suficiente, o melanoma murino. Difícil. E como ocorreria? Então, professor, que falaremos então sobre o osteosarcoma humano, que vulgarmente, não sei se eu poderia dizer o câncer dos ossos. Perfeito. E que tem um alto fator de evolução para fatores metastáticos e também falaremos, dentro dessas questões, do melanoma murino. Falei certo agora? Perfeito. Então, com a palavra, o nosso caríssimo, nosso querido convidado. E mais uma ressalva, além de ser professor doutor, ele é coordenador do curso de farmácia da Universidade Paulista, Unip, que, aliás, um excelente profissional, onde desenvolve já, com seus orientandos, com seus acadêmicos, várias pesquisas. Professor, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Falando, então, da sua linha de pesquisa, que nada mais é o mecanismo de ação do composto paladacicloferroceno 12 em modelos celulares de resistência tumoral e metástase. Esse é o título. Muito obrigado pela apresentação, Wagner. Prazer enorme estar aqui. É uma honra receber esse convite para poder falar aqui sobre o meu trabalho de doutorado, falar um pouco dessa linha de pesquisa muito bacana que eu tive a oportunidade de seguir, orientado pela professora doutora Cláudia Bincoleto Trindade, da Universidade Federal de São Paulo,
para quem eu deixo aqui um grande abraço, a orientação da professora Soraya Ismaili, que é também professora da Universidade Federal de São Paulo, e todos os colegas de grupo, né, que trabalharam em conjunto para a gente poder alcançar esses resultados que foram muito interessantes dentro desse processo de doutoramento e desenvolvimento dessa tese. Hoje, Wagner, eu diria para você que o grande desafio dentro da oncologia é justamente você conseguir superar os efeitos nocivos que o próprio tratamento pode trazer. Como muito se sabe, mas talvez até de uma maneira equivocada, se apresente a ideia de que o tratamento é pior do que a doença, e isso não é verdadeiro, mas de fato é uma doença que não tem um tratamento isento de problemas, né? Então, por mais complexo que seja aí todo o processo de desenvolvimento de qualquer terapia, seja para o câncer ou outra doença, no caso do câncer, a gente tem aí já uma dificuldade por conta de serem células do nosso próprio organismo que acabam sofrendo alterações e passam a se desenvolver, a se proliferar demasiadamente, sem os mecanismos naturais de morte dessas células. E isso promove um desbalanço que vai trazer a formação desses tumores. O desafio eu preciso usar drogas no sentido farmacológico, né? Então eu uso fármacos que vão atingir essas células para que elas venham a morrer, mas estas células, elas precisam ser selecionadas em relação às células saudáveis do organismo, e esse é o grande desafio. Então, o que a gente observa? No tratamento convencional, hoje mais frequente, né, das neoplasias, com os antineoplásicos clássicos, nós estamos falando de drogas que vão ser altamente citotóxicas para estes tumores, mas que acabam, infelizmente, agredindo também algumas células saudáveis do organismo. Então, o quanto a gente conseguir de seleção apenas das células malignas e preservando as células saudáveis, melhor vai ser, né, o prognóstico, melhor vai ser a perspectiva desse tratamento. Contudo, existem grandes desafios, onde você frisou muito bem já na apresentação aqui. As células tumorais, elas têm uma capacidade de evasão, seja da resposta imunológica, seja dos mecanismos naturais de morte celular, e ela acaba conseguindo resistir às mais diversas agressões, seja por parte do próprio organismo e seus mecanismos de controle, ou até mesmo por conta dos mecanismos que as drogas que são utilizadas para o tratamento do câncer acabam, né, exercendo sobre elas. Então, elas conseguem se evadir. Então, vem aí a primeira premissa que sustentou a ideia desse trabalho, né? Então, a gente necessita de drogas que sejam altamente seletivas para esses tumores, que preservem as células saudáveis do organismo e que a gente possa, de alguma maneira, atingir aquelas células que são mais resistentes aos antineoplásicos convencionais, os mais comumente utilizados. E nesse sentido, a gente já tinha o trabalho do mestrado, onde a gente demonstrou a citotoxicidade do composto paladacicloferroceno 1:2, que a gente fala 12 para simplificar, porque é uma molécula de paladaciclo e 2 moléculas de ferroceno, por isso que a gente chama paladacicloferroceno 1:2. Mas a gente carinhosamente chama ele de PF12 no laboratório, né? Então, o nosso paladacicloferroceno 1:2, que foi o material-alvo, digamos aí, para que a gente pudesse chegar a todas as conclusões que a gente chegou durante esse trabalho. E esta droga, ela demonstrou, né, ainda como um protótipo, né, nos primeiros estudos, uma boa citotoxicidade contra linhagens tumorais, mas não exercia uma agressão sobre tecidos saudáveis de maneira significativa. E os ensaios realizados em vivo com animais demonstraram uma boa perspectiva para a gente levar em frente as pesquisas com este composto. Foi aí que a gente fez já, durante o mestrado, uma análise sobre a perspectiva da citotoxicidade desse composto contra essa linhagem de osteosarcoma. E por que o osteosarcoma? Essa linhagem de tumor que a gente utilizou no trabalho,
ela é conhecida, né, ela é uma linhagem que a gente chama de linhagem estabelecida. Ela é cultivada in vitro, ela está disponível em bancos de células, né, como o banco de células de onde a gente adquiriu essa linhagem celular. E a gente tem essa linhagem bem caracterizada geneticamente, a gente tem essa linhagem que foi originalmente retirada de um tumor humano, um osteosarcoma infantil, né, a origem desse tumor, foi estabelecida em laboratório, foi replicada essa cultura de células e aí ela é disponibilizada comercialmente para que a gente possa adquiri-la e realizar os estudos. E qual que é o interesse nessa linhagem especificamente? As alterações genéticas que ela apresenta enquanto tumor, né, essa célula, ela tem algumas alterações que vão levar à resistência por parte dessas células frente aos antineoplásicos convencionais. Então, é um tumor que especificamente este osteosarcoma que estudamos, ele é muito resistente, ele é altamente resistente. Então, a gente necessita de concentrações mais elevadas de fármaco para a gente ter um resultado de citotoxicidade. Em uma perspectiva clínica, né, o trabalho não foi clínico, foi não clínico, né, como a gente diz, né, foi in vitro e in vivo em animais, mas a gente conseguiu observar que essa é uma linhagem de fato muito resistente, porque quando a gente fazia ensaios com outros compostos, compostos convencionais, muitas vezes a gente não tinha, né, uma citotoxicidade visível, né? Então a gente teve com este composto lá no trabalho do mestrado resultados muito promissores, muito interessantes, e a gente já viu que existia uma justificativa para ele estar driblando essa resistência, que era o fato de que ele mexia com algumas sinalizações químicas intracelulares, como por exemplo a mobilização de cálcio e um provável dano lisossomal, que foi averiguado durante esse trabalho de mestrado. Com base nisso, a gente estabeleceu para o doutorado que a gente ia focar em entender os mecanismos celulares que estavam acontecendo para promover essa toxicidade e, paralelamente a isso, tentar também, além das células resistentes, verificar um outro grande problema do tratamento contra o câncer, que é a metástase. A metástase, ela já vai ser, né, as células resistentes a gente teme porque elas podem ser uma fonte de uma recidiva. Então, mesmo após um procedimento de retirada cirúrgica, se houver uma célula residual ainda num tecido adjacente e a quimioterapia for empregada, pode ser que essa célula ainda assim resista. E aí a gente tem a recidiva com um novo tumor neste local ou num tecido adjacente. Quando a gente fala sobre o caso das metástases, a gente já está falando do quê? De uma célula que ela conseguiu se desprender de um tumor de origem e colonizar um outro tecido à distância. E isso, em geral, está associado a um péssimo prognóstico. Então, assim, hoje a gente observa que com o diagnóstico precoce, a gente vem evoluindo muito nas chances de cura. E eu gosto até de frisar muito isso, Wagner, porque quando a gente fala, nossa, mas será que não vai ter uma cura para o câncer um dia? A gente tem cura para o câncer, mas a gente precisa observar isso paciente por paciente, tumor por tumor. Esse é o gênero. O câncer ele é um termo que a gente utiliza para um conjunto de mais de 200 doenças com características genéticas diferentes, características de progressão Que diferentes, apresentam neoplasias. que são as neoplasias. Ou seja, são tumores malignos, no caso, porque eles são formados de células que têm uma alta taxa de replicação e pouca capacidade de indução de morte celular. E que ganham essa capacidade de se desprenderem do tecido e continuarem vivas, migrarem pela corrente sanguínea ou pela linfa e atingirem outros tecidos. E aí elas colonizam, elas têm propriedades bioquímicas que permitem que elas consigam colonizar outros tecidos. Então, por exemplo, uma célula de um tumor ósseo, ela pode, por exemplo, colonizar o pulmão do indivíduo e formar uma metástase que aí sim vai ser muito mais grave para que esse indivíduo consiga sobreviver. E por quê? Pensando na questão óssea, né, todos os componentes do nosso organismo têm uma grande relevância para o funcionamento do organismo, obviamente. Mas uma lesão óssea, ela vai atrapalhar muito a mobilidade, vai atrapalhar uma série de questões do dia a dia da pessoa. Hum.
Mas, quando eu penso num dano a um tecido como o pulmão, por exemplo, aí eu já estou falando de danos muito mais severos para controle metabólico, para capacidade de oxigenação do organismo, e aí a gente já está falando de disfunções que vão agravando cada vez mais para a gente não atingir, digamos assim, né, o mínimo necessário para esse indivíduo estar, né, vivendo com qualidade. Isso é importante também. E eu gosto muito de frisar que, apesar de eu ter trabalhado dentro do laboratório durante esse doutorado, né, minha tese foi muito mais focada na questão molecular, eh, por estar na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina e próximo a hospitais de referência, inclusive na área de oncologia, como o GRAAC, por exemplo, que é uma referência para o câncer infantil, a gente tinha a oportunidade de ver os pacientes no dia a dia, fosse na hora que a gente estava indo almoçar, chegando no laboratório, saindo do laboratório, a gente via aquilo no nosso dia a dia. Então a gente se lembrava do porquê a gente fazia o que a gente fazia. E a gente precisava sempre entender que, assim, não basta eu eliminar o tumor. Eu preciso dar mais dias para esse paciente, mas com mais vida nesses dias, né? E não apenas prolongar os dias dele sem nenhuma qualidade de vida. Então a gente precisava pensar também no impacto que essa droga ia ter no organismo dele como um todo. Apesar de que sempre que a gente fala de oncologia, a gente tem um pensamento mais imediatista. A gente precisa frear esse tumor. Vai ter consequências? Vai, né? A gente vai poder causar alguns danos para o organismo que vão refletir às vezes no futuro, né? Quando a gente fala né, de um câncer infantil como o osteosarcoma, né, que é muito frequente entre crianças e até adultos jovens, é, com certeza o tratamento quimioterápico é algo que pode afetar metabolicamente no futuro, questão reprodutiva no futuro, mas não é esse o nosso medo naquele momento. A gente precisa preservar uma vida que pode ser preservada. E eu acredito que até na medicina como um todo, né, o objetivo é este, né? O objetivo é evitar as mortes evitáveis. A gente não pode prometer cura de nada, a gente não pode prometer esse tipo de coisa, mas a gente visa justamente alcançar o quê? Que a gente tenha um resultado que permita qualidade de vida e para a gente chegar nesse ponto, a gente precisava do quê? De uma droga que fosse capaz de driblar esses mecanismos de resistência, de indução, né, de metástase e conseguir, ao mesmo tempo, manter o organismo o mais saudável possível nos tecidos saudáveis e não, né, atingindo eles de maneira demasiadamente tóxica. Então, esse era o nosso objetivo quando a gente começou esse projeto de doutorado e a execução dele foi-se, né, foi se dando a partir de uma investigação de cada um dos mecanismos celulares que essa droga induzia, inicialmente nas células de osteosarcoma. Então a gente começou, vamos tentar entender qual é a influência do cálcio. E a gente começou a observar que esta droga era capaz de mobilizar cálcio de uma série de depósitos que a gente pode dizer que são as organelas dentro das células. Então, dentro da mitocôndria eu reservo uma quantidade de cálcio e essa droga estava mobilizando o cálcio da mitocôndria. No lisossomo eu também tenho uma quantidade de cálcio. Ele estava mobilizando o cálcio do lisossomo. No retículo endoplasmático tem uma grande reserva de cálcio que também estava sendo mobilizada. E o que significa esse cálcio? Né? Para entender, o cálcio ele é o que a gente chama de segundo mensageiro. Então, toda vez que uma substância dá o primeiro sinal, a primeira mensagem, dentro da célula, o cálcio vai executar uma ordem. Ele é o segundo mensageiro dentro da célula. E o que o cálcio é capaz de fazer em altas concentrações dentro de uma célula? Induzir o processo de morte celular. E a ideia era que, como essa célula tem alterações genéticas que não permitem a ativação desse processo de morte celular pelas vias normais, pelas vias comuns, através do aumento da concentração de cálcio, a gente conseguia ativar essa via, digamos, cortando um caminho. Então, a gente ativava proteínas, que são as proteínas pró-apoptóticas, como a proteína Bax, que é uma proteína que faria o quê? Ativaria um mecanismo mitocondrial
de apoptose, que nada mais é do que a morte celular programada nas células, que é justamente o que as células tumorais não conseguem executar. E por isso elas resistem e se proliferam, né? Com grande capacidade de proliferação e baixa capacidade de morte. Então a gente conseguiu ali já um dos caminhos que poderia estar justificando essa capacidade de induzir morte numa célula tão resistente. Só uma pergunta, Claro. dentro desse contexto. Eh, Já que nós temos na célula normal, assim, mecanismos de morte, é a necrose, a apoptose, a autofagia, seriam estes. Isso, na Numa verdade, linha. a necrose ela é o que ela até hoje tem um conhecimento já sobre vias programadas Hum, para a execução da necrose, mas ela é mais associada a um processo acidental. Mas a apoptose e a autofagia são vistos como processos mais bem estabelecidos de maneira molecular, já programados dentro das células e que podem levar à morte ou celular. seja, a célula tem um prazo de duração. Exato, exato. A célula, quando ela se transforma numa célula cancerosa ou cancerígena, ela perde esse elemento Exato. da apoptose. Uma das características da célula, né, tumoral, da célula neoplásica, é essa perda da capacidade de morrer, digamos, naturalmente. E quanto tempo ela duraria se não fosse pelos antineoplásicos? Ela poderia progredir por um período muito. É porque às vezes até o próprio processo de progressão do tumor faz com que algumas células, dependendo da região do tumor, venham à morte por necrose, por exemplo, porque o Isso tumor acontece. pode acontecer. Mas assim, a taxa de progressão ela é muito superior à taxa de morte. Então a gente diz que é uma relação de balanço, né? Então é um crescimento muito superior à taxa de morte. E Né? que Então, essência? Vocês pesquisaram isso também. pesquisamos também, né? Essa aquiescência, ela vai estar mais relacionada sobre a capacidade que essa célula tem de resistir, mesmo sem se proliferar, sem dar nenhum sinal, mas ela pode resistir por anos. Por exemplo, circulando na corrente sanguínea, ela pode resistir por anos a qualquer agressão, não morrer. Ela ativa mecanismos que reduzem ao extremo o consumo energético dessa célula, que permitem uma grande resistência contra fatores agressores e anos depois, por exemplo, ela pode acabar entrando num determinado tecido e colonizando esse tecido, formando um tumor secundário, né, com processo de metástase, mas que foi de muitos anos depois. 5 anos tem alguma relação com isso? Quando Olha, falam dessa janela? na verdade, assim, isso depende muito de tumor para tumor, Hum, né, que a gente tem as especificidades. Olha, geralmente desse tipo de tumor a gente vai fazer um segmento de 5 anos, que é onde a gente pode dizer, olha, a gente não vai ter uma recidiva. Outros tumores, a gente fala de um tempo menor, outros até de um tempo maior. Varia muito, né? Como eu citei, câncer é um nome que a gente usa para mais de 200 doenças diferentes, né? Então é difícil generalizar. Por isso que eu comento sempre, olha, câncer tem cura? Qual câncer? Né? Qual é o tipo, qual é o estadiamento, qual é o tempo de diagnóstico, foi diagnosticado precocemente. Por isso que você pode ver que hoje as estratégias de saúde pública, elas focam no quê? Num diagnóstico precoce. Campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, por exemplo, a gente quer o diagnóstico precoce do câncer de mama, o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E por quê? Porque são tipos de câncer que eles têm uma grande relação de letalidade, eles têm um grande impacto na qualidade de vida das pessoas, mesmo quando não levam a óbito, e eles estão, digamos assim, muito frequentes, né? Se a gente for pensar num dado epidemiológico, eles são frequentes na população, excluindo aí o melanoma, né, o câncer de pele em geral, a gente tem estes dois tumores como uma grande preocupação em termos de saúde pública. Então, por isso a gente foca muito na prevenção. Por quê? Porque a gente sabe que a chance de cura é muito superior com o diagnóstico precoce. Justamente por quê? Porque a gente não permitiu que essas células tumorais evoluíssem tanto, porque pensa assim, essa célula ela não morre, mas ela vai sofrendo mutações, ela continua sofrendo mutações até que, e assim, está se replicando, está formando novas células e conforme essas células vão se multiplicando, outras alterações podem surgir. Então, esse tumor, né, essa massa tumoral vai tendo células com diferentes características
e que vão ganhando diferentes características de resistência, muitas vezes. Então, o que muitas vezes acontece num tratamento antitumoral é a gente agredir esse tumor, né? Quimioterapia, reduziu, tem uma massa pequena, mas essa massa pequena passa a aumentar e já não responde mais a esse tratamento. A gente precisa de um novo protocolo de tratamento. E por quê? Porque muitas vezes essa massa residual, que por menor que fosse, ela é composta de células mais resistentes. Muitas vezes essas células mais resistentes estão no núcleo desse tumor, dessa massa tumoral. Hum. São células que resistiram à falta de oxigênio, à falta de nutrientes, e justamente por mecanismos que são mecanismos que a gente estudou aqui, como o processo de autofagia. É aí que entrou a autofagia também como uma sacada para a gente tentar entender. Quando a gente observou lá no mestrado que a nossa droga, o nosso composto, era capaz de agredir os lisossomos, o que que a gente já, né, levantou de possibilidade? Qual foi a hipótese? Olha, se ela agride os lisossomos, e os lisossomos são essenciais para o processo de autofagia, que na literatura está descrito como um possível mecanismo de morte, mas também como um possível processo de resistência tumoral, e isso pode parecer muito ambíguo e eu vou explicar um pouco melhor. Mas as células tumorais, elas podem usufruir desse mecanismo de autofagia para regenerar os seus conteúdos celulares e produzir energia. Porque o nome é autofagia, né? Digerir a si próprio. Uhum. O que que a autofagia faz? Ela permite que a célula ela degrade conteúdos que não são necessários para o seu metabolismo naquele momento e utilize aquelas unidades básicas formadoras das moléculas, então os aminoácidos, carboidratos, os lipídios, para constituir estruturas que são necessárias para ela. Então, isso é um processo de reciclagem do material celular, a grosso modo. Isso pode ser induzido pelo estresse que a célula sofre quando está privada de nutrientes. Ela pode ser interessante num sentido de permitir uma maior resistência de células saudáveis frente a algumas agressões do dia a dia, né? Porque uma determinada molécula foi, digamos, comprometida. A célula vai fazer esse processo, né, de gestão desse conteúdo nos lisossomos, que são ricos em enzimas que são capazes de digerir, de degradar esses materiais biológicos e vão fornecer de volta para a célula os micronutrientes que ela vai utilizar no seu metabolismo, formar novas proteínas, novas enzimas e tudo mais. Se a gente observa pela perspectiva das células tumorais, as células tumorais usufruem disso como um mecanismo de resistência contra os antineoplásicos, contra a falta de nutrientes que pode atingi-las, porque essa massa tumoral precisa de irrigação sanguínea. Né, uma das características da massa tumoral é produzir novos vasos para que ela possa ser irrigada, mas algumas regiões do tumor podem não estar sendo devidamente irrigadas. Falta oxigênio, falta nutriente. O que que ela faz? Ela ativa esses mecanismos para regeneração do seu conteúdo intracelular. E ela resiste a esse processo tão complexo de sobrevivência numa massa tumoral. E aí a gente precisava o quê? Entender como que impedindo ou ativando a autofagia, esse tumor ia reagir. Por quê? Porque a autofagia também pode causar morte celular. É paradoxal, mas é isso que a gente observa. E principalmente com qual situação? Na autofagia ocorre esse processo de degradação de algumas moléculas e por vezes acontece a degradação de moléculas que são essenciais para o metabolismo celular e isso poderia ativar mecanismos que culminariam na morte celular. Então a gente precisa avaliar caso por caso, linhagem por linhagem, situação por situação, para entender o que a autofagia está executando naquele ambiente tumoral. A gente não consegue fazer uma afirmação de que a autofagia é isso para tudo. Né? E esse é o grande viés, né, que complica um pouquinho a compreensão da autofagia. Né? Existe hoje uma crença popular, até de pessoas que eu digo que estudam muito superficialmente a autofagia, de que, ó, vamos induzir a autofagia e que ela é boa. Né? O pessoal nas academias, olha, eu vi que se eu ativar a autofagia, eu vou ter um processo de proteção das minhas células e tal. Espera lá, a autofagia também pode induzir O morte que seria o celular. jejum, isso, por O jejum exemplo? intermitente, por exemplo, é um. Intermitente. E que, de fato, temos resultados muito interessantes em relação à indução de autofagia e de preservação das células com o jejum, com a privação de nutrientes. Mas a gente ainda não tem uma
pesquisa clínica, né, feita em seres humanos que seja tão robusta quanto o que a gente tem em animais. No meu trabalho de doutorado, o nosso grupo usualmente já fazia o processo de indução de autofagia utilizando um meio de cultura que ele é restrito em alguns nutrientes. Então ele promove, o que a gente chama do starvation, nas células. Então ele promove essa privação de nutrientes naquele grupo de células e a gente verifica a indução da autofagia. Então Hum. a gente simulou um ambiente muito proporcional, digamos, ao que a gente de fato observa numa massa tumoral, como num osteosarcoma. E aí a gente veio com o paladaciclo testando essa citotoxicidade. E a gente observou que, de fato, essa citotoxicidade reduz quando a gente induz a autofagia. Ou seja, a autofagia estava protegendo mesmo, mas era uma autofagia induzida através da privação de nutrientes. Quando a gente usou uma ferramenta farmacológica de ativação da autofagia, que foi a 3-metiladenina, o que a gente observou foi que a morte celular aumentou. Então, ela potencializou o efeito de morte celular. Então, isso acabou ficando um pouquinho curioso. Nossa, de uma maneira eu induzi a autofagia e eu tive uma redução do efeito citotóxico. E da outra maneira, aumentou. E isso corrobora com a ideia de que a autofagia tem formas distintas de se apresentar para o metabolismo celular. E no que isso impacta em relação às terapias antitumorais? A possibilidade, né, de protocolos futuros onde, de algumas formas, a gente deve evitar a autofagia, e de outras a gente poderia estimular a autofagia como uma possível perspectiva, né, para melhorar a efetividade dos compostos antitumorais. Então, hoje, né, já há mais de uma década aí, a autofagia é o grande objeto de estudo em muitas das áreas da biologia celular, inclusive na oncologia experimental, e a gente já tem perspectivas aí, né, de drogas que estão sendo estudadas para que elas possam se tornar também objetos na prática clínica que vão permitir aí a modulação da autofagia. Por hora, a gente ainda não dispõe de ferramentas muito, né, muito acessíveis para modular a autofagia. A gente tem algumas, né, substâncias, como a rapamicina, a gente tem, né, já com uma finalidade aí até de modular a autofagia de uma maneira diferente do que a gente fez nesse trabalho, mas a gente já estuda muito mais sobre a privação de nutrientes, né, sobre o jejum prolongado, coisas do tipo, mas a gente precisa contrabalancear isso numa questão clínica. A gente precisa sair da plaquinha ali com as células e olhar para o paciente. Quando a gente fala de um paciente oncológico, um dos grandes problemas dele é justamente a dificuldade de se alimentar e o quanto isso reflete numa perda de massa muscular, numa perda de estrutura corporal, que dificulta muito a resistência dele ao processo de tratamento mais agressivo. Então, será que a gente falar de um jejum prolongado num paciente com câncer é algo válido? Então, essas perguntas elas iam se associando. O que que eu estou observando aqui in vitro que de fato dá para eu, né, pensar em transitar daqui para o paciente, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, no caso, né, do resultado que a gente observou, que na verdade a própria privação de nutrientes que já existe nessa massa tumoral, por conta, sei lá, da, da, da falta de irrigação e tudo mais desse tumor, ela vai levar o quê? A uma dificuldade aumentada dessa droga poder exercer o seu efeito citotóxico. Então a gente já sabe que é mais uma barreira a ser vencida. Mas o que este mesmo resultado nos mostrou? Que apesar de reduzir a efetividade, ainda assim o paladacicloferroceno foi efetivo em termos de citotoxicidade contra essa linhagem, mesmo com a indução de autofagia. Ou seja, a gente vê que é uma droga que ela sofre algum impacto dessa resistência tumoral, mas ainda assim ela consegue ter uma ação agressora contra essa célula tumoral que é significativa. Então, estatisticamente, isso foi significativo e nos demonstra uma possível, né, uma grande possibilidade de emprego dessa substância para o tratamento de tumores mais resistentes. E daí a gente passa já para uma etapa que é a compreensão
né, depois de observar a compreensão de todos esses fatores intracelulares e sabendo que o foco estava no lisossomo e esse impacto todo na autofagia, a gente tentou entender o porquê deste impacto sobre os lisossomos. Existiam já algumas hipóteses das propriedades químicas dessa substância, né, do PKA, dessa droga, que permitiria que ela se alojasse mais especificamente nos lisossomos, mas a gente observava que uma característica dessa molécula, que é a presença do ferroceno, com o átomo de ferro ali presente, que poderia favorecer um tipo de reação química que promove uma oxidação na membrana do lisossomo. O que que nós fizemos? Nós pegamos um análogo do paladaciclo ferroceno que não tem o ferroceno. Ele tem a estrutura do paladaciclo, mas com um outro ligante orgânico. Então tem estrutura metálica e uma estrutura orgânica, por isso ele é um organometálico, e essa estrutura não tinha o ferro. E a gente observou o impacto sobre os lisossomos. E a gente observou que esse análogo que não tinha o ferroceno não foi capaz de promover a lesão lisossomal. O que nos deu aí a perspectiva de que era essa fração da estrutura responsável por essa permeabilização dos lisossomos. E aí, o que que a gente traz aí já de nova perspectiva? O que tem dentro do lisossomo, além do cálcio que a gente já tinha estudado, pode estar contribuindo com esse processo de morte celular? E um grande pesquisador, que foi nosso colaborador, era um dos donos da patente também do paladacicloferroceno, o professor Ivarni Tersariol, que Deus o tenha, um grande pesquisador e a quem eu faço aqui uma homenagem à sua memória, é um grande pesquisador da área de enzimologia e que, né, nos trouxe numa discussão a perspectiva de, olha, talvez um grupo de enzimas aqui chamadas catepsinas que estão presentes aqui nesse lisossomo possam estar ativando esse mecanismo de morte celular que vocês estão observando. E foi aí que a gente começou a modulação farmacológica com os inibidores de catepsina, né? E verificando que quando a gente inibia essas catepsinas, a gente impedia que o processo de morte celular fosse significativo. Então, a gente já encontrou também mais uma via que culminava, nesse processo de morte celular tumoral. Então, a gente já conseguiu observar que o lisossomo era aquele foco. Dado isso, a gente já conseguiu dados suficientes dentro dessa linhagem tumoral do osteosarcoma. Ainda restava a dúvida de como será que a gente consegue tentar reverter o problema da metástase. Então, a gente não tinha ali, apesar dos osteosarcomas serem, né, tumores que têm essa capacidade de promover metástases e até levar, né, a uma letalidade significativa por conta da metástase, a gente não tinha células ali que eram um modelo específico para o estudo da metástase. O que é muito interessante de se falar é que, assim, quando a gente faz um estudo in vitro, a gente precisa de modelos experimentais adequados. Então, assim, olha, qual que é o modelo experimental adequado para estudar metástase? Ah, é uma célula de o tumor ósseo causa metástase, então eu vou estudar ela. Não, não necessariamente. Eu preciso buscar qual é uma ferramenta já padronizada in vitro, onde se estuda a capacidade de migração, de invasão de tecidos e que a gente pode estudar a metástase. E, né, junto dos colaboradores do trabalho, a gente discutiu e chegou à conclusão de que a gente poderia fazer estudos em vivo com uma linhagem murina de camundongos e a gente selecionou uma célula que é uma célula de melanoma murino, que ela tem uma grande capacidade de migração e de invasão de tecidos, onde a gente poderia trabalhar tanto com ela in vitro quanto in vivo para fazer ensaios de estudo das metástases. Primeiro, a gente fez os ensaios em vivo, e até porque a gente precisava de dados em vivo naquele momento, que estavam sendo questionados por uma revista onde a gente estava publicando os nossos dados. E esses dados já nos demonstraram uma redução do número de tumores muito significativa, mas assim, muito significativa mesmo. E a gente pode ver pelas imagens que estão publicadas no artigo e na tese, onde a gente nota os nódulos tumorais pretinhos ali nos pulmões desses camundongos, onde a gente inoculou as células tumorais
através, né, de um vaso que fica na cauda desse animal, eles migram e após alguns dias esses tumores já se estabelecem e é quando a gente começa o tratamento. Então a gente precisa, né, a gente investigou num processo já onde esses tumores possam ter se estabelecido e aí a gente tentou reverter eles. Então a gente observou, mesmo nos grupos onde a gente teve o tratamento, ainda alguns nódulos, porém uma quantidade infinitamente inferior ali do que nos grupos que a gente tem, né, o grupo controle, o grupo que foi tratado apenas com o veículo, onde não houve o tratamento com o composto. Então a gente nota que esse composto ele tem um grande potencial para impedir, né, esse processo de metástase, de formação de nódulos metastáticos. E a gente teve a curiosidade também em relação a, será que a gente induzindo anteriormente já, induzindo não, né, mas tratando anteriormente a colonização do tecido, a gente não poderia impedir essa colonização do tecido? Então a gente resolveu fazer os experimentos in vitro, onde a gente fez tanto os ensaios de migração quanto os de invasão, onde a gente pôde observar que o composto era capaz de impedir esse processo de invasão através de uma placa específica que a gente utiliza inoculada com essas células, e a gente observa a passagem dessas células, utiliza um marcador, né, colorimétrico, e a gente faz análise microscópica para ver a quantidade de células ali presentes, e a gente observou, né, uma redução significativa aí da presença dessas células. Então, tanto a migração quanto a invasão tecidual foram afetadas pelo uso, né, desse composto. E a gente quis entender também como a autofagia estava participando desse processo, e a gente nota que ela impacta também nesse processo de metástase, de modo que ela pode favorecer, né, a resistência dessas células e favorecer esse processo de invasão e de migração quando é ativado o processo de autofagia, mesmo, né, com a adição dos compostos, a gente tem um favorecimento desse processo de invasão e de migração com a autofagia sendo ativada. Então, ali a gente já consegue juntar dados muito relevantes para a gente pensar que a autofagia é de fato um desafio para o tratamento desses tumores altamente agressivos, altamente resistentes, altamente expansivos, e que a gente precisa de compostos capazes de reverter este processo, que é o processo autofágico, e uma excelente forma disso são as drogas citotóxicas que atingem os lisossomos, justamente porque ali a gente está comprometendo também o processo autofágico. Então esse é um ponto, digamos aí, muito central das nossas conclusões. Na sua linha de pesquisa, a pergunta é: por que não foi dado sequenciamento? Porque o que eu senti na leitura do trabalho é que, peraí, chegamos a uma fase com Uhum. resultados fantásticos e, ao depois, quer dizer, o que poderia ter sido feito e não foi? Bom, eu observo que a gente teve muitas perspectivas para condução de trabalhos, né, na sequência desse trabalho. A gente acabou estudando muito outros análogos desse composto, né, que até teve publicações com esses compostos análogos ao paladacicloferroceno 12, mas que nós tivemos também uma limitação muito significativa por conta de um processo, eh, digamos, de fomento mesmo da pesquisa, porque, infelizmente, o desenvolvimento de novos fármacos, ele envolve um custo muito elevado, né? A gente teve apoio da FAPESP, teve apoio do CNPq, mas ainda assim, para a gente sair dessa perspectiva apenas da análise molecular, muito focada nos mecanismos, e pensar em fazer pesquisas já com outras linhagens de animais, já com até mesmo pensando, né, para num futuro com uma pesquisa clínica, a gente necessitava de um investimento muito significativo para isso, né? Mais ou menos, em termos de valores, só para ter Olha, uma é, ideia. é difícil ter uma precisão dos valores, mas hoje a gente, Mas seriam né? milhões. Milhões, milhões. A gente coloca aí que o desenvolvimento de um fármaco, né, começando ali com cerca de 300 moléculas protótipo, vai resultar num fármaco ao longo de cerca de 10, 12 anos, gastando ali perto de 1 bilhão, perto de 1 bi. Assim, ainda De mais um, 1 bi, B um de bi. bola, é.
E claro, isso é muito relativo, até mesmo de como é a forma de obtenção e tudo mais. O paladaciclo ferroceno, por ter paládio na sua composição, ele torna o processo de síntese caro. Isso era um questionamento que era muito feito quando a gente tinha qualquer reunião, até mesmo com interessados pela patente e tal. Mas a questão é que o rendimento da síntese era muito significativo. Isso, em termos de química, né, tecnologia químico-farmacêutica, é muito importante. Então, a gente tinha um rendimento alto na síntese e utilizava muito pouco composto para fazer os experimentos. No caso, isso refletiria no quê? Numa perspectiva de consumir pouca droga para o tratamento dos pacientes. Então, a gente trabalhava com concentrações muito baixas desse composto, o que mostrava que ele tinha um poder de citotoxicidade muito significativo com concentrações muito baixas, muito provavelmente graças a essa especificidade que ele encontrou nas células tumorais. E isso, apesar de não ser um medicamento biológico que atinge marcadores muito específicos, como os anticorpos monoclonais que a gente tem hoje na prática clínica, é, ele é um composto sintético, com uma estrutura química muito complexa, mas que tem uma afinidade química muito significativa pelas células tumorais. E por isso tinha essa perspectiva de maior, é, como posso dizer, de maior precisão no tratamento, de maior especificidade, maior seletividade pelas células tumorais. Hoje, a patente já, já venceu o prazo da patente, né? A patente que foi desenvolvida, e aqui eu deixo uma outra, né, homenagem em memória, né, o professor Antônio Caires, professor Caires, que foi o idealizador, né, dessa classe de compostos. Acredito que não tenha como falar sobre os organometálicos no Brasil sem lembrar do nome dele. Não tem como falar sobre os paladaciclos no mundo sem citá-lo, né? Ele é a referência, ele foi quem originou tudo isso. A gente tem muitos grupos mundo afora trabalhando com paladaciclos, mas ele com certeza, dentro dessa química de coordenação de organometálicos com paládio, é uma grande referência para sempre e deixou esse legado. E hoje a gente tem, né? A gente diz que parte do nosso legado não foi especificamente com o paladaciclo ferroceno, mas esse nosso trabalho, assim como outros trabalhos com paladaciclos, abriram perspectiva para alguns compostos que estão sendo estudados ainda. E recentemente, né, um grupo chinês publicou dados muito interessantes já para o registro de uma substância, um paladaciclo, que tem uma perspectiva de estar aí disponível num futuro próximo como um agente antitumoral. Então, a gente observa que, assim, apesar. Esse é um exercício que nós que trabalhamos com desenvolvimento de fármacos, né, principalmente nessa parte não clínica, a gente tem que lidar com a frustração com frequência, né? Porque da quantidade de compostos que nós testamos para chegar num protótipo viável para fazer uma tese como essa, você imagina quantos não foram descartados, né? E paralelamente a essa pesquisa, a gente sempre fazia triagem de compostos no laboratório, de origem natural, de origem sintética, e é normal a gente ter essa frustração. Olha, não funcionou, poxa, mas tem resultados tão bonitos ali. Mas a gente chegou numa fase da pesquisa que a gente já entendeu que daqui não tem futuro para frente. E até onde a gente entregou, né, com o paladaciclo ferroceno, a gente teve, né, perspectiva e continua tendo perspectiva aí de estudos futuros. Claro que tudo isso envolve uma questão econômica, né, e já sem a patente, já com o domínio público, isso muda a perspectiva, muda o cenário, mas, né, também entra a questão do investimento ser feito com a finalidade de desenvolver o produto, e aí existe o custo dessa pesquisa clínica. Doutor Bechara, no ponto em que vocês pararam em relação ao paladaciclo e todos os efeitos citotóxicos que ele teria, poderíamos dizer que naquele momento, se fosse feito uma droga e fosse aplicada, ela no mínimo ela teria um caráter paliativo para o câncer, Olha, para o osteosarcoma e para osteosarcoma. o... Olha, a gente não poderia, né, fazer isso, digamos, nesse ponto, porque a gente estaria pulando etapas do processo ético de desenvolvimento de Sim, fármacos. sim. A gente ainda precisaria de estudos de segurança em outras espécies antes de chegar em tratamento para humanos.
Contudo, pensando assim, qual era a perspectiva do direcionamento desse tratamento, a gente estava direcionando para uma busca de cura mesmo, né? Já era num processo assim de Quer dizer, nem paliativo, cura, já com a que perspectiva. 50, 60%, enfim. Tal como várias outras drogas que são Sim. organometálicos e que estão hoje, né, já na clínica, como a oxaliplatina, a cisplatina, carboplatina, são utilizadas como, né, terapia São curativa. subprodutos do paládio. Nesse caso, eles são organometálicos, que ao invés do paládio utilizam platina. A própria A platina. platina, Hum, exatamente. Também são, né, de obtenção cara, só que nos estudos comparativos que nós temos entre os derivados da platina e os do paládio são efetivos, de maneira superior e com concentrações menores o paládio. no E o paládio. níquel? A gente não tem moléculas utilizadas como antitumorais, né, com esses metais, com o níquel, que são, digamos, estudadas de maneira tão avançada quanto a gente tem com o paládio, a platina, e se não me engano, existem algumas moléculas à base de rutênio que são bastante estudadas. O arsênico também tem algumas moléculas que têm a estrutura, né, que esse átomo compõe a estrutura delas, mas são, né, um pouco utilizadas já com um pouco de receio pela toxicidade que esse metal apresenta também, mas que apresentam, né, atividade muito, muito interessante, como o trióxido de arsênico. Então, a química dos metais aí dentro do contexto da oncologia, ela é de fato algo muito promissor. É muito promissor. Entre o osteosarcoma e o melanoma murino, qual é o pior? Se é que poderíamos Olha, falar nisso. Qual é mais é, agressivo, mais é invasivo? que ali a gente está falando de contextos diferentes, inclusive por isso a gente utilizou as duas linhagens, né? Sim, O osteosarcoma, se a gente for pensar, né, num contexto humano, né, o osteosarcoma é uma linhagem humana e as células de o cálcio melanoma também murino, influi o cálcio vai estar influenciando bastante, no principalmente melanoma? na modulação intracelular, sim. Ele também regula o cálcio, ele é o mais versátil dos compostos químicos que a gente tem dentro das nossas células. Impressionante, É impressionante o quanto ele regula de impressionante. vias distintas, né? Modulação de morte, ele pode influenciar também na questão da migração, da invasão. É, e a gente tem, assim, entre as duas linhagens, uma comparação que é difícil de ser feita porque elas têm características muito distintas, né? Mas pensando assim, em termos clínicos, são dois tumores muito graves, né? O osteosarcoma, usualmente, ele é tratado com cirurgia, né? E infelizmente, em muitos casos, com amputação de membro. E é exatamente essa a razão da gente buscar uma ferramenta farmacológica para reverter esse tumor sem a necessidade da amputação de membro. E, infelizmente, hoje a amputação de membro ela é uma necessidade porque a resposta à quimioterapia é muito baixa para redução da massa tumoral. E se isso não for feito rapidamente para eliminar, para extirpar esse tumor, corre um grande risco da metástase acontecer e aí a letalidade associada ao osteosarcoma. E aí a gente está falando da maior parte dos pacientes, crianças, adolescentes e adultos jovens. E isso é o mais complexo, né? A gente está Inclusive a falando. questão do estirão, que eu vi que passa por isso. Sim, sim, né? Tem muitas vezes se confunde, né? Olha, não, isso deve ser uma dor Eu tenho uma normal do dor estirão, aqui. é. E aí, quando isso se averigua, geralmente, houve uma fratura repentina, uma coisa, e aí, né, aparece lá no Essas diagnóstico. fraturas eu vejo que no osteosarcoma ele se repete no câncer dos ossos. Como que elas se dariam em que medida? Porque há uma fragilidade dos ossos. Porque assim, essa estrutura tumoral que está crescendo, ela vai, digamos, colonizando essa estrutura óssea e ela não preserva a capacidade de sustentação que existe no caso ali de uma estrutura óssea saudável, né? Então, esse osso que foi acometido pela massa tumoral, ele tem uma grande possibilidade de quebra, né, de fratura, e por isso a fratura é um dos primeiros indícios que permitem o diagnóstico. Só que geralmente quando acontece a fratura é porque essa massa tumoral já está bem desenvolvida.
Porém, assim, a efetividade da intervenção cirúrgica, ela é uma efetividade significativa, mas a nossa proposta é justamente assim, a um custo muito alto Sim, na sobrevida desse evidentemente. paciente, que é o quê? A adaptação, a amputação do membro, eh, então há todo um processo de até psicológico desse paciente posteriormente a isso, da limitação de algumas atividades, da necessidade de outras terapias que isso torna o sistema de saúde mais custoso, então vai ter uma necessidade de uma fisioterapia, de uma terapia ocupacional, de uma intervenção psicológica, muitas vezes, e isso tudo gera todo um panorama pós-tratamento, que apesar da cura, é custoso e que também reduz a qualidade de vida da pessoa. Então, o objetivo é justamente se a gente encontrar uma ferramenta farmacológica que nos permita esse avanço de intervir contra esses casos de tumor sem a necessidade da intervenção cirúrgica estar necessariamente relacionada a uma amputação, isso já é um grande ganho. Já é um grande ganho. Seguramente. A intervenção cirúrgica acontece também sem necessidade de amputação em alguns casos. Não é sempre que existe amputação, mas é muito frequente a amputação nos casos de osteosarcoma. Como que está o Brasil na pesquisa em relação aos antineoplásicos? Olha, o Brasil, ele é um país que tem uma grande gama de pesquisadores atuando nesse tipo de pesquisa, e principalmente pelo fato de que nós temos uma diversidade eh, muito significativa de vegetais que podem nos prover substâncias químicas, né, esses fitoquímicos, e a gente busca investigar muito essas substâncias novas que vão sendo conhecidas a partir das pesquisas com os compostos vegetais. Então, por isso, no Brasil, a gente tem grande gama de pesquisadores atuando principalmente nesse segmento de compostos de origem natural e dos testes, né, para desenvolvimento de antineoplásicos a partir desses compostos. Contudo, no caso do paladaciclo, por exemplo, a gente está falando de uma substância sintética e, apesar do grupo referência nessa parte de organometálicos ainda existir aqui no Brasil, então temos o professor Adelino que trabalha na Universidade Estadual Paulista, na Unesp de Araraquara, e que conduz ainda um grupo de pesquisa que faz trabalhos muito bacanas com a parte dos paladaciclos e de organometálicos em geral. É, a gente ainda precisaria de uma expansão do aporte para pesquisa focada com esses compostos sintéticos, porque é uma pesquisa mais cara, sim. A gente precisa de uma plataforma melhor, eu não diria apenas para os antineoplásicos, mas para o desenvolvimento de drogas. O Brasil tem grandes pesquisadores nessa área, e a gente precisaria de um maior investimento para transformar isso em realidade. Mas isso perpassa também por uma questão até administrativa, da questão da gestão de patentes, da questão econômica, de estimular a ciência e o empreendedorismo associados, né? Não, a gente não pode tornar os frutos da ciência algo, como que eu posso dizer assim, antagônico à questão econômica, né? A gente precisa entender que para a gente poder transformar isso em realidade, a gente precisa associar esse nosso esse nosso desenvolvimento científico também com aquilo que vai de fato chegar na sociedade. E, feliz ou infelizmente, aí vai depender da visão política e econômica da pessoa, a gente vai ter a necessidade de entender como aquele produto científico se agrega na sociedade através do contexto econômico. Então, nós vamos ter uma plataforma governamental que vai custear isso, nós vamos ter uma forma de vender essa patente para alguma empresa poder explorar. Não sei, mas a gente precisa começar a transformar essas pesquisas em realidade. Hoje, inclusive, que eu já não estou mais especificamente, né, na parte de pesquisa, na parte mais experimental, com os compostos antineoplásicos, eu já trabalho muito mais hoje, né, com pesquisas focadas no contexto mais clínico, principalmente de orientação do uso de medicamentos, né, já trabalho numa esfera de outras patologias, mais focado em doenças crônicas não transmissíveis, né,
diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que são, né, relacionadas à grande mortalidade, apesar de serem tratamentos, né, de doenças até assintomáticas, Uhum. muitas vezes, mas hoje a gente entende, eu falo que após a pós-graduação, já na vida docente e já trabalhando ali em contato com os pacientes, junto dos alunos, junto dos meus orientandos, eu consigo perceber assim, qual que é a grande dificuldade hoje? A grande dificuldade hoje é a gente transformar em realidade aquele medicamento na vida da pessoa que precisa daquele medicamento, ou seja, acesso. Então, como que eu vou garantir o acesso? Seja num contexto econômico, ou seja até mesmo no fato da pessoa conseguir utilizar aquilo de maneira adequada. Então, poxa, o que que dificulta muito, por exemplo, uma quimioterapia? É uma terapia muito agressiva e é natural que a pessoa tenha uma resistência a fazer esse tratamento, é natural. Então a gente precisa trabalhar isso, né? E eu, enquanto farmacêutico, tenho esse papel, né, junto à sociedade de fazer orientação do uso racional do medicamento, de fazer esse paciente entender como deve ser feito o uso daquele medicamento, como que vai ser o tratamento, sabendo da verdade, sabendo dos problemas que podem aparecer, mas sabendo aí dos ganhos que essa terapia vai trazer. E a gente pode extrapolar isso para a oncologia, né? Na oncologia, hoje nós temos muitas perspectivas, certo? Muitas perspectivas com drogas modernas, compostos biológicos, e que, apesar delas estarem chegando já na população, elas ainda não são tão difundidas quanto deveriam. Então, inevitavelmente, essas drogas clássicas, elas vão continuar sendo utilizadas ainda por um bom tempo. Elas ainda fazem parte. Se você for hoje no Sistema Único de Saúde ou se você for hoje num hospital É a questão do particular, paradigma. é, né? Que a gente, não importa onde você vai encontrar essas drogas ainda convencionais sendo utilizadas amplamente e que entra naquele paradigma, né? De, olha, e aí, vale a pena eu entrar nesse tratamento mais tóxico ou não vale porque ele vai agredir demais? Não, hoje a gente pode falar tranquilamente que vale a pena sim fazer a quimioterapia contra o câncer, porque apesar deste processo ser um processo muito complicado e sim, né, com muitos efeitos adversos dessas drogas, com muitos eventos desagradáveis ao longo desse processo de tratamento, são as drogas que nós temos hoje e elas já têm protocolos muito bem estabelecidos e que focam na cura, focam até mesmo quando de alguma maneira paliativa em trazer qualidade de vida. Até porque hoje a gente saiu daquela mentalidade de custe o que custar, eu vou, né, cenário de terra arrasada. Não, a gente não vai fazer isso. Mas qual que é a perspectiva? Olha, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Então a gente vai entrar com essas perspectivas. Vamos tratar com essas drogas convencionais que a gente tem. Hoje a gente já está trazendo novas drogas, que são principalmente os anticorpos monoclonais, principalmente tratamento do câncer de mama. A gente já tem hoje muitas opções boas em termos de segurança e efetividade, e que são muito menos agressivas, né, para as pessoas que têm o câncer de mama. E a gente observa que o grande desafio hoje é o acesso. É assim, olha, será que no hospital onde essa pessoa vai tratar tem esse medicamento? Então hoje a gente também trabalha muito no sentido das políticas públicas. Aí é o que eu falo, Wagner, que quando a gente faz um doutorado, a gente não pode ser tecnicista de observar apenas o experimento que a gente faz. A ideia que a gente tem do que a gente está fazendo dentro daquele contexto, ela tem que se expandir. Por que eu faço o que eu faço? Então, a ideia de fazer ciência, a ideia de produzir conhecimento novo, ela tem que estar atrelada à ideia de promover algo de melhor para o mundo. Isso, para mim, é uma premissa básica. Então, hoje, eu já não consigo me prender apenas a entender o mecanismo de uma droga e falar, olha que legal, isso aqui é o estado da arte. Mas eu fico já pensando, quando isso aqui vai chegar no meu paciente? Quando isso daqui vai estar no SUS? Quando isso daqui vai estar em todos os hospitais? Esse é um dos desafios que eu acredito que qualquer profissional de saúde hoje, ou qualquer pessoa que trabalhe com gestão pública, ou qualquer cidadão mesmo, precisa, né, pensar. A ciência está avançando, mas a gente precisa desfrutar dessa ciência, né? Então, seja para a nossa saúde, seja para o nosso conforto, para o nosso lazer, a ideia da ciência é justamente trazer ganhos
para a sociedade. Podemos falar que temos então uma ciência farmacológica com uma farmacopeia toda própria para uma elite e para as massas, Olha, em termos de acesso? eh, eu acredito que até alguns anos atrás, nós estávamos, eu diria que né, pouco mais de uma década atrás, a gente estava nesse padrão, nesse parâmetro. Era uma carta de opções terapêuticas de baixo custo para as massas no Sistema Único de Saúde e uma carta de opções já de maior segurança, de maior efetividade para um grupo, digamos, economicamente mais abastado. Contudo, políticas públicas foram estabelecidas nessa última década que avançaram muito e, o mais bacana, com os profissionais que atuavam nesses hospitais de alto padrão, participando dessas campanhas para que essas ferramentas terapêuticas fossem disponíveis para todos. Então, hoje você já tem no SUS os anticorpos monoclonais, você já tem medicamentos biológicos, você já tem terapias mais modernas também no contexto público. Inclusive, pacientes do setor privado usufruindo dessas políticas, né? Porque a ideia é que essa política seja para todas as pessoas. Eu sou um grande defensor dessa ideia, Wagner, de que nós precisamos oferecer, tendo em vista o que a nossa Constituição, né, coloca como direito universal à saúde, a gente precisa de opções que sejam mais baratas para a gente poder sustentar todo um sistema funcionando. Contudo, tem que ter algum resultado, né? Não basta ser barato e não ser efetivo. Então a gente precisa encontrar, e aí já é o desafio para os colegas aí da gestão pública, para os colegas de outros segmentos que também fazem ciência, mas uma ciência diferente da que eu faço, e que tenham aí como a gente vai poder fazer uma gestão que permita que esses recursos existam para dar o tratamento mais avançado para todos. Porque as políticas já existem, mas a gente precisa cumpri-las, né? Então, a gente está falando de políticas públicas, de algo que é para ser permanente e que eu acredito que vai trazer grandes benefícios, porque uma população mais saudável, uma população que tenha uma qualidade de vida maior, ela vai, né, ter todo um ambiente ao seu redor mais favorável, vai produzir mais, vai ser economicamente mais ativa e tudo isso vai trazer benefícios para a sociedade como um todo. Então eu sou um grande defensor da ideia de que a gente precisa prover esses tratamentos melhores para as massas, para todos, né? Eles precisam estar disponíveis. Mas isso é um desafio. Achar que isso é simples, que basta, né, adquirir, não é real, né? A gente precisa entender que existem desafios, até mesmo no processo de pesquisa e desenvolvimento, né, e que limitam, né, que isso esteja disponível já para muitas pessoas. E a gente precisa também, né, ter essa noção de que existe o custo, que, né, os recursos são limitados, apesar das necessidades serem ilimitadas, né? Então, a gente precisa entender nesse contexto econômico também como a gente vai trazer essa ciência básica, trazer ela para a clínica e conseguir permitir o acesso das pessoas. Professor doutor Alexandre Bechara, qual será o seu próximo projeto de pesquisa? Bom, Já tem em mente? hoje eu tenho trabalhado mais especificamente com a farmácia clínica, né? Que a gente tem hoje como uma das grandes áreas que se expande dentro da área farmacêutica no Brasil, muito focado no cuidado farmacêutico em consultório farmacêutico. Recentemente publiquei, né, um capítulo de livro focado na prescrição farmacêutica, que é muito focado nos transtornos menores, né? E hoje, meu objetivo dos próximos passos, aí, quem sabe um pós-doutorado, é voltar para essa área da oncologia, mas associando também muito com a questão clínica, já pensando aí em fazer essa transição, já uma pesquisa mais translacional entre, né, os conceitos que eu trabalhei na minha tese, né, das ciências básicas, mas focar um pouquinho mais também já em pacientes, em trabalhar mais próximo da clínica, até mesmo para entender essa questão né, de eventuais efeitos adversos e como fazer a modulação disso para tornar o processo de tratamento algo mais
confortável, apesar de todos os desconfortos que são inevitáveis, mas como a gente pode tornar esse tratamento mais confortável, como a gente pode permitir que esse paciente venha a aderir ao tratamento, que ele venha a executar o tratamento com toda a segurança, sem que a gente perca a efetividade que é desejada. E tentando unir as perspectivas desses compostos novos, de compostos que trazem uma nova perspectiva e observar isso já, né, de uma maneira mais clínica, né. Então hoje, Haveria uma mutação aí, saindo de uma bioquímica, entrando para uma uma parte prática clínica? seria uma transição entre áreas um quanto chocante, assim, na verdade, né. Eu brinco que até o término do doutorado eu era um farmacêutico de azulejo, né, eu ficava no É, laboratório, né, isso era uma é. expressão que uma professora minha na graduação usava, a professora Silvana, um beijo para a professora. Ela falava: "Olha, a gente é farmacêutico de azulejo, a gente precisa sair um pouquinho e ver os pacientes, né, porque trabalhar em laboratório, né, você tem isso, você tá lá focado". E logo que eu, né, concluí o doutorado, comecei a minha carreira docente, eu já fui para o SUS como preceptor de estágios, já assumindo responsabilidade grande, né, em relação a ensinar os alunos no cuidado às pessoas. E aí eu acho que é uma coisa que a gente desenvolve ao longo da vida, né, a relação com as pessoas, relação interpessoal, capacidade de entender a realidade do outro, mesmo que não seja a nossa realidade. Então, trabalhar no SUS foi muito engrandecedor nesse sentido, me permitiu compreender a política que está por trás de todo o sistema, né, de saúde. Eu falo de política no sentido de políticas públicas, né? Entender quais são as premissas legais, questões jurídicas que nos norteiam, tudo isso para que a gente possa, né, eh, exercer o que na verdade é, né, o que o farmacêutico precisa fazer, que é promover o uso racional dos medicamentos. Mas eu confesso, né, senti a falta, né, da oncologia, porque era aquilo que eu respirava no dia a dia dentro do laboratório. E claro, hoje, né, eu pretendo aí ainda no futuro próximo conseguir voltar nesse eixo e unir, né, aquilo que eu tenho feito agora, que é a parte mais clínica, junto com essa perspectiva aí do que eu fazia antes na pesquisa básica. Perfeito. Professor doutor Alexandre Bechar, agora para Vossa Excelência, sim, para as suas considerações finais, para os seus alertas, para os seus estímulos, avisos, ad libitum. Bom, primeiramente agradeço mais uma vez, por essa possibilidade. Você vê que a gente nem vê o tempo passar, né? Porque é tão gostoso falar daquilo que a gente fez, né, com a alma, com o coração, e que engrandeceu além da nossa sabedoria, né? Eu acho que a vida, né? A gente acaba vendo tudo valer mais a pena, né? Quando a gente produz ciência, né? Eu gosto muito de uma frase que diz, né, que quem faz pouca ciência se afasta de Deus, mas quem faz muita ciência se aproxima, né? E porque eu acho que é justamente esse o ponto, a gente consegue enxergar os desafios, a gente consegue enxergar que a ciência é a forma da gente melhorar a vida da sociedade, né? Eh, Pode-se discutir o que for, mas a ciência, ela é essencial e a gente nunca pode colocar ela de lado como algo menos importante. Então, eu deixaria aí como um recado, né, para os meus alunos, para os meus futuros alunos, para os meus ex-alunos, eh, que a ciência, ela precisa de vocês, por mais que muitas questões se discutam em relação a fazer um mestrado, fazer um doutorado, uma carreira acadêmica, o fazer ciência está no dia a dia de qualquer profissional, né? Na minha área, na área farmacêutica, não existe atuação sem ciência. Então, compreender o método científico, né? Vai lá, pega o livro do Descartes e vai lá dar uma olhadinha, né, no discurso do método, entende um pouquinho sobre o que, que é o método científico, aplica ele no seu dia a dia, começa a entender em outras ciências que não a sua que existe um método, isso já vai ser um diferencial de vida muito grande. Isso já vai permitir que a sabedoria, que o conhecimento somente engrandeça você. E, né, eu, como uma pessoa que ainda acredita que vamos evoluir muito em um período muito rápido,
Desejo mesmo que mais pessoas se encantem pela oncologia experimental e que venham, né, com a sua sabedoria agregar na busca, né, por tratamentos mais efetivos, mais seguros. E para as pessoas que eventualmente estão aqui nos assistindo e que têm algum ente querido, um parente, ou até mesmo estão vivenciando aí um tratamento contra o câncer, que acreditem, né, que existe sim uma boa perspectiva, que tem muita gente trabalhando muito sério para que a gente possa, né, ter cada vez mais perspectivas melhores e que hoje a gente já avançou muito nessa área, principalmente no último século, né? E que nos hospitais a gente tem gente muito boa trabalhando para fazer tudo para que essa pessoa possa sair curada, ter uma boa sobrevida, ter uma qualidade de vida boa após o seu tratamento e que ninguém vai parar de lutar porque é o desafio que nos move, né? E esse desafio aí vai continuar nos movendo ainda por um tempo para a gente alcançar cada vez mais sucesso. Doutor Bechara, agora uma dúvida minha. A inteligência artificial, até para encerrar já, o senhor já falou muito e maravilhosamente, o quanto ela pode impactar nessas pesquisas bioquímicas desses novos compostos? Olha, a inteligência artificial ela vem para somar muito nesse contexto. Hoje, em termos de diagnóstico, a gente pode usufruir da inteligência artificial de uma maneira muito significativa, principalmente na análise de exames de imagem, a gente pode acabar até mesmo tendo, né, perspectivas para os exames bioquímicos também com a inteligência artificial, mas eu diria que dentro do que eu fiz como ciência, eu enxergo uma ótima perspectiva no desenvolvimento de novas moléculas. Principalmente pelos avanços bioquímicos que a gente teve, na questão da síntese de proteínas, né, já de maneira realizada em laboratório, né, não a síntese do próprio organismo, mas na síntese de proteínas em laboratório, para o desenvolvimento de medicamentos biológicos que são muito mais específicos, são muito mais seguros em termos assim, né, de toxicidade para o organismo, apesar de terem também sua toxicidade. É importante frisar isso, viu, também, viu, Rafael? Hum, Não existe medicamento isento de riscos. A dipirona, o paracetamol, olha, qualquer coisa pode ser, sim, tóxica para algum indivíduo, em quantidades, né, excessivas vai ser tóxica, em quantidades ínfimas pode não ser efetivo, né? Então, o Paracelso já dizia isso lá, século XV, XVI, não me recordo agora, mas ele já dizia, né, que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E a isso. gente não pode esquecer, eu falo que ele viveu cedo demais para saber de algo que hoje a gente vai esquecer, né? E hoje a gente já tem conhecimento científico de monte para poder dizer que ele estava certíssimo, né? Então a gente precisa relembrar disso. No caso, né, das drogas que vão ser modernas e tal, elas também vão ter seus riscos, mas eles vão ser muito menores. Então a gente precisa enxergar que a inteligência artificial vem para ajudar muito no desenvolvimento dessas novas moléculas, na compreensão, né, com base principalmente em toda a evolução que a inteligência humana proveu, né, e colocou aí nas bases de dados, como o genoma, pesquisas maravilhosas, né, que nosso mundo trouxe, através dos cientistas que passaram aí pela história. A gente tem hoje a possibilidade de, através desses bancos de dados, a inteligência artificial nos auxiliar para o desenvolvimento de novas moléculas, identificar alvos terapêuticos. Então, a inteligência artificial vai ajudar bastante aí nessa perspectiva para novas curas. Muito obrigado. Não tenho palavras para expressar essa aula maravilhosa aqui. Isso, antes de mais nada, foi uma grande aula Prazer. e já para ter um retorno. Já fica aqui o nosso É um convite prazer. e muito obrigado. É tudo que eu posso dizer e, apesar da expressão, não sei o quanto seria pertinente, chakran, Shukran. chokra, chokra, Exatamente. chokra. Então, Muito meu muito obrigado. Eu é obrigado. que Olha, agradeço. eu que agradeço, É um prazer sempre. enorme, E Wagner. temos aqui a nossa símbolo da sabedoria, que Vossa Excelência coloca tão bem
lá na sua dedicatória, lá nos seus agradecimentos, lá nos seus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner.